Resolver esse problema aí, vamos ver no que dá, beleza? Aham. Show. Bem, desenho diagrama de forças. Teu amigo aí já fez diagrama de Sim. forças que atua sobre a caixa. O problema é que o professor foi meio gentil, porque quando fala sobre a caixa, o que importa é a caixa. E ele colocou umas forças que não estão acontecendo na caixa. Por exemplo, essa força aqui tá na parede. Essa aqui também. Sim. Sim. Então, Verdade. não é na caixa. Por que que isso é importante? Porque quando você faz a segunda lei de Newton, você faz a segunda lei de Newton no objeto que você está calculando. No caso aqui, provavelmente iremos calcular as forças na caixa. Beleza? Correto. Aham. Correto. A outra coisa, man, eu posso adiantar essa aula, a próxima não, daí o que que vai acontecer? Eu vou te dar aula agora, depois eu vou ter uma aula, ou depois eu vou ter uma outra aula, né? E Aham. depois dessa outra aula, ou seja, às 19 eu te dou aula de novo, beleza? Fechou. Fechado. Show. Então tá bom. Desenho de diagrama de forças. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, colocar a mola, colocar uma caixinha para representar essa paradinha. E parece que tem um fio ali, é isso? É. Um fio É. embaixo que tá meio. Daí eu não sei se ele tá preso, pendurada no teto por uma moça deformada 10 centímetros de peso ao chão por uma corda tensionada. Beleza, a corda está tensionada. Que loucura. Então tá bom. Então, quais são as forças que agem aqui? No teto, uma mola considerável está deformada 10 centímetros. Então, se ela está deformada, significa que uma força age sobre ela. É a Correto. força elástica, no caso, a lei de Hooke. Uma outra força que age aqui, já que ela está presa na corda, é a tensão da corda, que puxa ela, de certa forma, está puxando. A corda está tensionada, a Correto. tensionada tem tensão. Então tem uma força puxando ela, ok? Aham, ok. E tem mais uma força que sempre aparece, sempre, sempre. Tu consegue lembrar qual é? Acho que não. Ela está no planeta Terra, ela está agindo sobre você nesse momento também. Puta, pior que não vem acho que nada em Sobre mente. mim, sobre todo mundo. A força peso, mano. Ah, força pesos. Sim. Isso. A força peso sempre age, sempre. Só um segundo. Então é isso aí, man. Tem essas três forças, beleza? Fechou. Peso sempre vai ter se está no planeta Terra. Força elástica vai ter se a mola tá contraída. E tensão vai ter se a corda estiver tensionada. Correto. Tá bom? Aham. Determine o peso da caixa. Tá bom. Bem, como é que a gente vai determinar o peso da caixa? Isso depende da massa da caixa. Porque o peso, por si só, tem uma equação. Vou colocar aqui A. Lembra da equação da força-peso? Puta, zero. Não, mano. Calma. P Na igual massa realidade, vezes quase. gravidade, beleza? P Ah, igual não. mg. Tá, tá, tá. Se o peso fosse zero, significaria que você estava flutuando agora. Porque o Sim. peso é a força que te joga para baixo, né? Ah, não, tenho. Eu tinha aqui, é P igual M vezes G, é. Exato. É massa vezes Tá. gravidade. Sempre a tua massa vezes a gravidade do local, que de modo geral na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui é um valor decorado, entendeu? Tá. A gravidade, Decorado. ela já é definida, então? Exato, sempre o mesmo Qual, valor. qual que é? 10. Ah, tá. Fechou. Isso. Me diz uma coisa. Esse assunto aí da física que acabou de passar, que você disse que passou e tal, era o que? Era só cinemática? Era as equações de movimento lá, o sorvetão, vovô Ateu, Torricelli, Você diz do trimestre passado ou desse? do passado? Era. Não, acho que Torricelli, na realidade, a gente ainda não aprendeu. A gente vai começar a aprender agora nesse último trimestre. Ô, louco. Torricelli tá Aham. sempre junto lá com o sorvetão, com o sorvete, com o vovô Ateu. Pior que a gente ainda não aprendeu. O professor falou que ia passar esse trimestre agora. Se vai ou não, uma Entendi, puta. entendi. Pode crer, man. Então, bem, então, tu tá com o enunciado aí, tá com a prova por perto aí? Tô sim. Eu acho que você consegue me dizer então quem é o peso, uma vez que você já sabe a gravidade, certo?
Oi, desculpa, professor. Quero que você ache o peso. Tá. É o que pede no problema B, certo? Sim, sim. E aqui está a equação. Então você só precisa procurar lá no enunciado quem é a massa e multiplicar pela gravidade, que agora você sabe que é 10. Então é 50. 50, o peso é Correto? 50, então a É, massa é 5 e a gravidade é 10, 10, 50. Só que 50 é o quê? Bananas, jogadores de 50 futebol. newtons. Isso, toda. O peso é uma força, e toda a força é medida em newtons, exatamente. 50 newtons. Beleza. Então encontramos o peso, muito bom. Calcule a força elástica da mola esticada. A força elástica também tem uma fórmula, que é a lei de Hooke. Força elástica, tá? É L de elástica. É Aham. igual a Kx, basicamente. Beleza? Onde K é a constante de mola, que é uma coisa informada lá no enunciado. Então procure. E X é a extensão da mola, quanto a mola foi deformada, basicamente. Então é só Aham. você fazer a multiplicação dessas duas coisas para me dizer quem é a força elástica, tá bom? Calma, desculpa. O que eu preciso fazer? Eu tava anotando. Resolver essa conta aqui, man. Ah, fechou. E os dados estão lá no enunciado. Aham. A constante de mola, X, é a deformação da mola, beleza? Quando tu chegar na resposta, me fale. Fechou. Mas sem pressa, faz do teu jeito aí. Aonde que diz o X, desculpa? Não tá dizendo X igual a determinada coisa, tá dizendo sobre a deformação da mola. Que eu te expliquei, que o X é a deformação da mola, certo? Aham. Ah, tá. Em algum lugar lá no enunciado tá Formado, isso. tá. É melhor tu anotar as coisas aí, então, mano. Eu falei Aham. pra não Não, anotar, mas. eu tô anotando aqui. Tá, beleza. Dá 4.000? Vamos ver quem que é o K. O K é o 400 newtons. 400 newtons por metro. Quem que é o Aham. X? O X é o 10. 10 o quê? 10 centímetros. Então, tu não pode pôr 10 aqui, porque esse X tem que ser em metros. Então, tu tem que Então, passar os 10 centímetros para metros. então seria 0,0. Não, 0,1 só. Ah, é 0,1 só? Você tem quanto de altura? Me diz aí. 1 metro. É, não. 1,75 m. Ô, mano. Diz 1,75 m, ou seja, né? Ou seja, o 70 tá aqui. Se fosse 1,10 m, não seria Sim, 1,10 m? sim, Então, correto, 10 correto, centímetros seria só isso aqui. correto. 0,10 metros, sacou? Sim, sim. Então seria Isso. 400 vezes 0,1. Isso que dá quanto? É 40 40 newtons. Não esqueça da newtons, unidade, é. porque se você 40 esquecer da newtons. unidade, o professor vai te tirar de nota de graça, entendeu? Aham. Isso. Calcule isso já foi. Encontre a força de tração na corda presa ao chão. Muito bem. A força de tração não tem uma fórmula. Então, a Tá, gente tem que utilizar a estrutura que a gente desenhou ali e escrever a lei de Newton. Ok? Temos que ok. escrever a lei de Newton. A lei de Newton nos diz, a segunda lei de Newton nos diz que o somatório de todas as forças, a gente escreve força resultante, é igual a massa vezes aceleração. Ok? Correto. Aham. A força resultante é a soma de todas as forças. Então a gente olha para o nosso problema e vê quais são as forças que tem lá. Nós temos a força elástica para cima, a Sim, peso e a tração para baixo. Então, como a peso e a tração têm um sentido diferente da elástica, a força elástica para cima é positiva. correto.
E a tração e o peso é negativo. Estão puxando para baixo. Exato. Aham. E sempre igual a massa vezes a aceleração. O problema é que... Qual é a aceleração desse problema? Né? Qual é a aceleração desse bloco, no caso? O segredo está nessa palavra aqui, ó. Equilíbrio. Tá. Se um corpo está em equilíbrio, Ele. significa que ele está parado, basicamente. Ou Sim, ele não tem aceleração. Na realidade, é sim. isso que significa. Porque, às vezes, um corpo tem velocidade uniforme, constante, e a gente pode dizer que ele está em equilíbrio. Um corpo que não está em equilíbrio é um corpo acelerado. Aham. Então, como está dizendo aqui que está em equilíbrio, ele não tem aceleração. Ok? Tá. Então, se ele não tem aceleração, É a zero. aceleração é zero. Aham. Exatamente. Pronto. Então, agora, se a gente está querendo a força elástica, né, isso que pede. Não, desculpa. Ele quer a tração. Se ele está pedindo a tração, vamos focar em encontrar a tração. Ou Sim. seja, como sempre na matemática, a gente tem que deixar aquilo que a gente está procurando sozinho. Então, quando eu Sim. passo para o outro lado, ah, acho que força elástica menos peso é igual a tração. Beleza? Tá. Então, Força. é só eu substituir aqui o valor da força elástica e diminuir pelo valor do peso, eu acho o valor da tração. Ok? Calma. Como que é? Isso aqui você não tá entendendo, velho? Não, sim, sim, eu só não tinha escutado direito. Tá ruim meu microfone? Não, não, é que eu tava anotando aqui, eu me distraí, tava anotando essas fórmulas. Tá. Vamos recapitular então. Somatório de todas as forças que agem num objeto é massa vezes aceleração. Quais são Aham, as forças que agem no objeto? Força elástica para cima, peso e tração para baixo. Como ele está em equilíbrio, a aceleração é zero. aham, Então, se eu estou querendo achar a tração, por que eu estou querendo achar a tração? Porque é o que me pediram. sim, Eu tenho que isolar a tração, deixá-la sozinha. Então, eu passei a tração para o outro lado. Como ela era negativa, foi para o outro lado positivo, certo? aham, correto. Então, eu acabei de concluir que a tração vai ser igual ao valor da força elástica menos ao valor da força peso. Aham. A força Então, elástica é agora, 40 e o peso é 400. perfeito. Não, o peso é 50 Não, e a o força peso é elástica é 50. 40. Então é Isso. 10. Exato. 10 newtons, não 10 esquece. newtons, né? Isso, Vou exatamente. anotar aqui. Então, a tração é igual a 50 menos 40, igual a 10 newtons. Ok? Aham, Beleza. E, finalmente, demonstra... Ah, sim, sim, sim. Tá querendo só que mostre, né? tá. Entendi. Unidade, né? Olha aqui, ó. Ele pediu. Ó, esse problema, cara, eu não sei o resto da prova, mas ele é bem fácil, tá? Assim, para um nível de Aham, prova de escola boa, assim, tá bem tranquilo. Então, sim. tu entendeu o que rolou aqui? Entendeu as coisas? Sim, sim. Ó, vamos, Aham, vamos recapitular rapidamente tudo. vamos. Diagrama são as forças que agem no bloco. Elástica, peso e tração. Beleza. Correto. Peso da caixa tem equação, MVG. Massa do objeto, gravidade, que é sempre a mesma. Vai dar 50. Correto. Força elástica, lei de Hooke, K vezes X, constante da mola, deslocamento, contração ou expansão, a deformação da mola. Sempre em metros, 40 newtons. Aham, Não tem fórmula para tração. Mas a gente sabe que a tração é uma das forças, portanto a gente pode fazer a segunda lei de Newton, que é o somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. tá. Quais são as forças que somam? Elástica para cima, peso de tração para baixo, igual a zero, porque não tem aceleração. Passa a tração para o outro lado, porque é o que eu quero achar, e depois só substitui os valores e pronto, achou newtons aqui, 10 newtons, beleza? Aham, correto. Alguma dúvida? Até agora não. Tá bom. Vamos salvar aqui, para que eu possa fazer a próxima. Deixa eu salvar, beleza, muito bem. Vamos para a próxima. Tinha conseguido fazer qualquer coisa dessa aí na prova? É... Puta, pior que eu... Não, consegui. Consegui. Que bom. Vamos ver a Consegui, próxima consegui. aqui. Eita, tá meio zoado aqui. Deixa eu baixar. E agora eu vou abrir. E agora eu vou bater um print certo aqui. Tá meio tortaço aqui.
Um desenho também, todo estranho. Beleza. Essa 3, né? Deixa eu diminuir aqui. O veículo está se movendo ao longo de uma estrada plana e retilínea. Sua velocidade em função do tempo para um trecho do percurso foi registrada e está mostrada no gráfico ao lado. Considerando que T é igual a zero, a posição do veículo S é igual a zero. E esse gráfico aqui embaixo é o gráfico da velocidade por tempo. Aham. Por quê? Porque está escrito que é velocidade aqui e é tempo aqui. Então, Sim. eu já sei que tem a ver com velocidade por tempo. E a gente vê a velocidade constante, depois ela aumenta, depois ela fica constante, depois ela diminui. Então é o que acontece num carro normalmente, né? Aham. O problema é que na física, velocidade constante tem uma equação e a velocidade que varia tem outra. Então tem que Correto. tomar cuidado com isso. Muito bem. Investimento, vamos lá. Calcule seu deslocamento ao longo dos 45 segundos. E aí? Como é que você calcula o deslocamento do corpo que tinha velocidade constante, depois aumentou, depois diminuiu e assim vai? Sabe calcular o deslocamento, o quanto o carro andou em 45 minutos, sendo que você tem esse gráfico? Acho que sim. Aí como é que faz? Me diz. Pra calcular, calma, o deslocamento durante os 45 segundos. É, Eu. Hum. Ah, tem a ver calma. com o gráfico. Sim, sim. Lembra de alguma coisa sobre a área do gráfico, alguma coisa assim? Cara, pior que nada. Nada mesmo. Ah, então você tá bem mal, mano. Sim. 2 aulinhas não vai te salvar, tá? Quando que é a tua prova? A minha prova é na quarta. É, tem que fazer mais aula, velho. Aham. Bem, depois meus horários na terça estão meio zoados, mas eu vou te mandar depois tu vê o que rola. Fechou. Daí, para que na próxima aula tu me venha com dúvidas melhores, porque até agora você não soube fazer nada, entendeu? Eu Aham. preciso que tu venha assim, professor, até aqui eu fui, aqui eu já não consegui fazer, porque Aham. senão fica meio brabo assim. Vídeo do YouTube ninguém aprende, né? Se eu ficar só fazendo as Sim. contas para aqui, vira um vídeo do YouTube, Aham. entendeu? Sim, Tem que sim. pôr a mão na massa, senão não dá. Sim. Beleza, então eu vou falar para você. O deslocamento, se você tem um gráfico de velocidade por tempo, o deslocamento é simplesmente a área abaixo do gráfico, tá bom? Uhum. Então, se você pensar bem aqui, se você olhar bem, tu tens, por isso que a tua amiga aqui colocou um monte de numerozinho, tá vendo? 40, Aham. 40, 40, porque ela estava calculando a área abaixo desse gráfico. Sim. E, pô, o que que é isso aqui? É um retângulo. Isso aqui é um triângulo, um retângulo, triângulo, assim vai, entendeu? Então, o Aham. que tu tem que calcular aqui é a área dessas coisas. Só isso. Calcular a área dessas coisas. Daí vai de você lembrar, né, qual é a equação da área de um retângulo e da área de um triângulo, que não tem nada demais. É Aham. base vezes a altura, a do retângulo, e base vezes a altura dividido por 2, a do triângulo. Ok? Sim. Ok. Isso. Então, muito bem. Como é que vai ficar? Bem, tua amiga já fez aqui, né? Mas como é que eu posso te pedir aqui? Não tem nem o que te pedir, né? Vou ter que fazer aqui. Bem, o que que é isso aqui, né? Na realidade, isso aqui é um trapézio. Então, existe uma fórmula bem mais rápida, que é a equação da área de um trapézio. Aham. Então, vamos colocar aqui. A área do trapézio, trapé, é base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Ok? Ok. Daí, você vai ter que olhar para a figura e saber qual é a base maior e a base menor. Base Aham. maior é essa aqui. A base menor é essa. Então eu te pergunto, qual que é o tamanho da base maior? Claro que você vai ter que usar esses numerozinhos para descobrir, né? Sim. É só fazer uma continha de menos. E aí, qual que é o tamanho da base maior desse vermelho aqui de baixo? Cento. Não, peraí, 120.
120, velho. Você foi do 5 até o 10, é 15? Ah, não, pensei que você tava falando, tipo, desses 40 ali, entendeu? Não, não. Do... É dos. Essa prova aí da tua amiga toda pintada não vai dar certo. Ignora tudo que a tua amiga fez, tá? Aham, Tem que olhar tá. só para as coisas da figura mesmo. Uhum. Então, se a gente quer Seria esse 20. tamanho, a gente quer de 5 para 20. Se eu pegar Aham, uma régua e contar quantos centímetros tem de 5 para 20, tu vai contar que tem 15, não é? aham, correto. Isso. Então, vou pôr 15 aqui. A base menor, pela mesma lógica, tem quanto? Também. Ah, não. A menor tem 5, né? De diferença e Exato, 10 15. exato. A diferença de 10 e 15, perfeito. E quem é a altura? Bem, a altura de um trapézio é sempre essa linha reta que vai de uma base à outra. Aham, Se você olhar essa linha reta azul que eu acabei de desenhar, ela vai do 8 até o 36. aham, Então o tamanho vai ser simplesmente 36 menos 8. sim. E aí, quanto é que dá 36 menos 8? 28. 36 menos 8 é 28, perfeito. E agora divide por 2. E aí, tu pode fazer essa continha pra mim, fazendo favor? Consigo fazer aqui rapidinho. Maravilha, maravilha. Das 77,5. 15, 77,5. 20. Não, não dá 77,5. 20 vezes 28. Tu pode fazer mais fácil que isso, né, velho? Não, Tu não, não. divide por 2 primeiro. Daí o que que Aham, acontece? 20 dividido por 2 dá 10, né? sim. Vezes 28, 280. Exato. Aham, Então, é isso, ó. Salva assim. 280. 280 por enquanto. aham. Porque nós estamos calculando só a área. Daí você tem que lembrar que a área é igual ao deslocamento. Tá. Claro que tem que calcular toda a área. Então, nós Sim. calculamos aqui a primeira já. Muito bem. Deu 280. Agora vamos calcular a área desse triângulo aqui. Aham. A equação da área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Uhum. Então, eu vou desenhar aqui. Veja que a tua amiga ela foi fazendo de quadradinho em quadradinho. Eu estou fazendo diferente. Aham. Base vezes a altura do triângulo, claro, dividido por 2. Quem que é a base? A base é esse cara aqui embaixo. Sim. Então E qual que é seria esse tamanho aí que vai 10. do... É esse? Pois é. Ahn, Ou é mais? não, eu acho que é mais, né, velho? Porque vem até aqui, né? Que ainda não é 40. Sim, 25. Então, fica meio zoado de saber. Aham. Mas a tua amiga fez uma aproximação. Uhum. Então, eu vou fazer também. A gente vai dizer que é. Putz, o que que eu posso falar aqui, brother? Eu vou dizer que é 40. Então significa que ele foi do 25 até o 40. Tá. Se tu quiser, a gente pode dizer que ele foi do 25 até o 38. Não sei, tanto faz aqui. Aham. Não sei, realmente não sei. Ele não deixa explícito qual que é o tamanho ali. Aham. Então não Tá. tem como saber exatamente. Tá. Portanto, mas tu não pode dizer que é do 25 ao 30, porque é maior que 30, né? Sim. Ou melhor, é maior que 35, não é do 25 ao 35, tem um pouco mais. Tu Sim. pode dizer que vai até o 40, por Tá. exemplo. Então, de 25 a 40 é 15. Sim. Correto. Isso. E a altura é o tamanho desse risco aqui. E aí, qual que é o tamanho desse risco aí? 36. Não, 36 é o ponto mais alto. Ah, O é. ponto mais baixo Certo. não é zero. O ponto mais baixo é Certo. 8. Então é 28. Exato. 36 menos 8, 28. Uhum. E. Peraí. Não, 36 menos 8 faz aí. 36 menos 8. É 28, falei besteira. É? Isso. E agora dividido por 2. Dá 16. Não. 16. 30. Eu É não 30. sei.
36. 18. Tá dizendo que essa conta toda dá 18? Ah, não. Não, calma aí, deixa eu fazer aqui rapidinho, então. Calma aí. $210. Quanto? 210. Tá bom. Se você não puder usar a calculadora na prova, velho, as contas têm que sair Não, eu não rápido. posso. Não, Entendi. em conta eu me dou bem. Em conta eu consigo fazer rápido. Ah, é? Aham. Você fez na cabeça agora? Você não fez? Quer dizer, você fez aí, você não fez na calculadora? Eu só, tipo, coloquei a conta no caderno e aí eu fui só associando. Tipo, ligando. É o que eu sempre faço. Boa, eu também vou te ensinar uma parada aqui. Por exemplo, o 28 pode ser dividido por 2, então fica 14. Uhum, E agora, o 15 pode ser 10 mais 5. 10 mais 5 é 15. Está multiplicando o 14. E é 10 mais 4. uhum. E agora você pode fazer a distributiva. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 4. 400. Aham. Não, 40, Não, 40. 40. 5 vezes 10, 50. 50. 5 E vezes 5 4, vezes 20. 4, 20. Então é só você somar, olha só. Uhum. 10 mais 40, 190, 210. E a resposta eu tinha chegado, mas Nossa, eu esse é bem mais. fiz. Ah, não, mas esse jeito é bem mais fácil mesmo. É legal, né? Chuveirinho. Realmente. Aham. É bem É mais só um fácil. outro jeito aí, porque aquele negócio de ficar fazendo as contas assim é meio infantil, na real. Sim, sim. Muito bem. Mas se precisar, faz. Agora, esse jeito aqui é o jeito que o pessoal faz um vestibular pra passar. Fazer rápido as Aham. contas. Ah, não, é bem mais fácil mesmo. Então nós Realmente. acabamos de encontrar a área do triângulo. Correto. Agora, nós já estamos quase lá, porque nós já temos a área do triângulo, que é 210, pelo que você me falou, Aham. e pelo que eu fiz, e já temos a área do trapézio, e agora tem que encontrar a área de tudo essa parte aqui de baixo. E aqui também. Só que aqui a gente vai tomar um cuidado. Tá. Bem, essas áreas aqui, é só tu pensar que isso aqui é um grande retângulo. Sim, E a gente sabe qual é a equação da área de um retângulo. É base vezes altura. sim. Bem, quem é a altura? A altura é esse tamanhozinho aqui, que é 8. Certo? Porque tá do 0 ao Certo. 8. Certo. Aham. Isso. Sim, sim. E a base é tudo aqui do 0 ao 40. Ou seja, se vai do 0 e chega no 40, então é 40. Sim. Muito bem. Então a Tá. gente vai dizer assim: área dos retângulos. Deixa eu pôr de azul aqui. É, é 8 vezes 40. 8 vezes 40. Só que tem essa parte pequena aqui, ó. Como ela tá para a parte negativa, significa que ela tá voltando. Se o teu carro tem velocidade negativa, ele tá dando ré, Sim. certo? Certo. Então, se ele tá voltando, a gente tá falando de deslocamento, a gente tem que diminuir isso aí. Porque ele não tá se deslocando para frente, ele tá indo para trás. Então, a gente tem que diminuir um quadradinho, Sim. que é 0,8 vezes 5 negativo. Ou melhor, 8 vezes 5 negativo. Então, agora tem que resolver essa conta. Tu pode fazer que nem a gente fazia lá quando era criancinha. Faz essa primeiro, depois faz essa, e depois subtrai. 8 vezes 40, 220. 16. 40. Então, 300. 300. 280? Não sei, mano. Você que tem que me Porque dizer. seria 320 menos 40, 280. Perfeito. Aí gostei. Hã? Agora eu gostei do argumento. 280. Então significa que essas áreas tudo aqui é 280. Sim. Então é 280 mais 280 mais 210. Esse vai ser o 260, deslocamento. 200 e... 200 não. 670. 280
mais 280, mais quanto que eu tinha dito? Mais 210, dá 670. Boto fé. 670 metros, então É, tô indo em 670 deslocamento. metros. Aham, Exato, é física, tem que ter a unidade, senão vira uma matemática palha. sim, Muito verdade. bem. Então tá bom, show. Muito bem, o que pegaria bem? Vamos ver. Classifica o movimento em cada um dos trechos. Já tá extremamente poluído. Deixa eu pegar lá de novo a figura. E nós temos que olhar para a figura e dizer e descrever o que tipo de movimento é. Sim, É porque ele fala assim, ó, classifique o movimento. O que seria classificar o movimento? Existem dois tipos de movimento, MRU e MRUV. Tá bom? nossa, pior que a gente tem um monte. Não, são só dois, Ah, MRU e tá. MRUV. Ah, não, mas tipo. Não, é que na prova a gente tem que. Tô dizendo, o movimento o uniforme progressivo, o movimento uniforme progressivo alterado, variado, inverso. Ah, aí ferrou. Porque daí vai ter que fazer uma análise muito mais importante aqui. Aham, Mas vamos lá, né? Vamos aos poucos. Por exemplo, esse primeiro movimento aqui. Cada tipo de gráfico que tu tem é um tipo de movimento. sim, A gente pode começar classificando se é MRU ou MRV. sim. Dá E pra aí? determinar todos esses que estão em reta. Que nem o T1, T3, T5. Não, 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 mano. Eu não sei os nomes que tu tá dando, mas cada tipo de retinha aqui vai ser um tipo de movimento específico, já que teu professor é meio chato pra isso, tá? Tá. Então, é isso que a gente quer aqui, tá? Aham. Então, quem é quem no rolê? O que que acontece aqui? O vermelho, o que que é o vermelho? Ele é MRU ou MRV? Ou seja, ele tem aceleração igual a zero e, por consequência, a Aceleração. velocidade não varia, ou ele tem aceleração diferente de zero e, por consequência, a velocidade varia, ali no vermelho. Ele tem a velocidade diferente de zero. Por isso que varia. A velocidade dele tá variando ali, no vermelho? Não, tá. No caso tá estável, mas. Ah, tá. E depois varia. Então, Então no seria vermelho é o que importa, é MRU ou aham, MRV. MRU. Isso. Daí você falou sobre ser acelerado, retardado, essas coisas, né? Aham, O professor quer saber isso. Daí já é um pouco mais chato, mas é só você perceber, para esse em especial, que ele é uma velocidade positiva, é 8. sim, Então, se é uma velocidade positiva, nós temos um movimento progressivo, ok? sim. Então, a gente escreve aqui, progressivo. Muito bem. Agora, vamos para o próximo, T2. O T2 é uma reta crescente, certo? Aham, correto. Isso. Então, a velocidade saiu do 8 e foi até o 36. Sim, Então, a velocidade variou. correto. Então, é MRU ou MRUV? MRUV. Isso, MRUV. Nossa, se fosse assim seria muito mais fácil. Ah, Que a é mais gente tem. fácil porque É. eu tô tá aqui te induzindo a resposta. Ah, Na não, tô próxima eu não falando vou se, induzir. se, se tipo, fosse só esses dois tipos de movimento falando que ele colocasse, Ah, seria tá, mas ele quer saber os muito mais detalhes, né? simples. É isso. Né? Então, aqui, como ele tem aceleração, você Ele além de dizer acelera. se é progressivo ou retrógrado, você tem que dizer se ele é acelerado ou se ele é retardado. Sim. Aham. E aí? Primeiro, ele é Ele é acelerado. progressivo ou ele é retrógrado? Ele é progressivo. Isso, porque a velocidade é positiva. Aham. E ele é acelerado ou retardado? Acelerado. Por quê? Porque ele tá aumentando a aceleração dele. Não, a aceleração é a mesma. Tu nunca vai ter um problema onde a aceleração varia, tá? Como Num assim? determinado trecho. A aceleração não Ah, varia, a tá. aceleração é Ah, sempre tá. um valor constante. Aham. Quem varia é a velocidade. Aham. Então a questão é, essa velocidade, ela está variando em módulo positivo, ou melhor, ela está crescendo em módulo ou ela está diminuindo em módulo? Tá crescendo em módulo. Está crescendo em módulo, porque foi do 8 ao 36. Então é Aham. acelerado. Certo. Muito bem.
cuidado, então. Então agora me responda sobre a verde ali. Não vou falar nada, você que me responda. MRU, progressivo. MRU, progressivo, beleza. Uhum. Agora sobre a roxa. A roxa, ela é MRUV, é Uhum. retardado, retardado, retardado Progressivo, retrógrado. é progressivo ou é retrógrado? Não, retrógrado. Ele é retrógrado? Aham. Retrógrado é quando a coisa está indo para trás, ou seja, velocidade negativa. E a velocidade aqui não é negativa, então é Ah, sim, progressivo. sim, sim. Progressivo e ele não, ele é, que é? Que merda, minha caneta estragou, mano. Nossa. Acelerado ou retardado, meu velho? Ele então, ele é Eita, velho, só um segundo. Caguei minha caneta aqui, me dá só um tranquilo. segundo. Mas Aham, pensa aí. Se ele é retardado ou acelerado. aham, Acelerado é aumentar em módulo, retardado aham, é diminuir em módulo. correto. E aí, velho? Ah, velho, minha caneta, mano. Tristeza. Opa, professor, voltei aqui. Só dá um segundo, só vou responder minha mãe aqui um segundinho só. De boa. Opa, prof, tá me escutando? Perfeitamente. Voltei aqui. Beleza, man. Aqui minha Ele caneta é, estragou, velho. E aí, fala. ele é retrógrado. Oh, meu Deus, calma aí. Retardado, né, no caso. Sim, retardado. Eu não acredito que minha caneta estragou, velho. É a Ah, caneta de... sim. Puta, eu esqueci o nome. Aquela que fica no... Finalizadora. Aham. É Cara, isso. eu vou ter que te pedir uma coisa. Vá pensando nas outras respostas e quando você tiver todas elas, você me manda uma foto, tá? Porque eu preciso arrumar isso, senão eu não vou conseguir continuar Não, dando tranquilo. aula. Tranquilo, Beleza? tranquilo. Mas Aham. beleza. Daí tu me manda aí. Eu vou fazendo aqui. Tá bom. Vai, tá bom. Daí tu pode me mandar aí, tá, velho? Fechou. Beleza. Pô, desculpa mesmo, cara. É que eu, ó, Imagina. não dá mesmo pra dar aula, porque senão eu não Não, eu consigo. sei. Eu sei, eu sei. Imagina, eu Ah, vou então fazendo tá bom, aqui. man. Obrigadão, valeu, abraço. Imagina, abraço.